No livro de Isaías, Deus fala assim: eis que estou fazendo uma coisa nova, já está chegando, vocês não estão vendo? Interessante, né? Por quê? Desde que a gente nasce, desde que a gente se entende por gente, a gente faz planos e projetos e acha que aquilo é aquilo. Só que no meio do percurso as coisas vão mudando e as coisas vão acontecendo e as coisas vão modificando. E a gente vai, às vezes, se perdendo nesse caminho, às vezes se encontrando nesse caminho, às vezes tentando se achar de alguma forma. Mas a coisa vai acontecendo, a coisa vai fluindo, a coisa vai modificando de alguma forma. E a gente vai mudando sempre. Só que as situações, a gente nunca sabe. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a verdade é essa. Nos últimos anos da minha vida, eu tenho vivenciado coisas e experiências que eu planejo de uma maneira e tudo muda. E tudo vai acontecendo, e tudo vai modificando, e quando eu vou ver, não é da maneira que eu tô pensando, não é da maneira que eu projetei, não é da maneira que eu planejei, mas as coisas estão acontecendo. Tudo está modificando ao meu redor. Tudo está acontecendo. Só que com essas questões, geralmente nós, pobres mortais, seres humanos, o que a gente faz? A gente se prostra, a gente se cansa, a gente se esgota, a gente fica triste, a gente fica ansioso, porque a coisa não saiu do jeito que a gente queria, porque a coisa não saiu exatamente como a gente planejou, porque a gente planejou de uma forma e não aconteceu daquele jeito. E isso frustra a gente, dá gatilhos na gente, cansa a gente. Durante muito tempo, eu venho tentando largar, soltar, fazer delulu. Só que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, porque a gente faz planos. Em Provérbios também fala que o homem faz planos, mas a palavra certa, o caminho certo, o destino, o processo certo vem de quem? Vem do Senhor. Mas o ser humano é teimoso. Nós somos teimosos. A gente quer de outra maneira, a gente quer do nosso jeito. A gente quer que seja feito do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma. Bate o pé. Quando a gente começa a entender e entrar no fluxo do autoconhecimento, quando a gente começa a se desligar, soltar, procurar entender o que está acontecendo, a gente começa a ver que são processos naturais da vida que tem um porquê. E eu já vou te falar o porquê disso. Só que a grande questão é a gente ressignificar isso de uma maneira que a gente não sofra. Porque naturalmente a gente vai sofrer. Naturalmente a gente vai se entristecer porque a gente fez planos, a gente projetou, ficamos 5 anos, 6 anos numa faculdade, nos dedicamos em cursos de especialização para determinado tipo de emprego, de cargo, e às vezes a coisa não flui, às vezes a coisa não anda, às vezes a coisa não acontece, às vezes a gente está ali tentando, mas a coisa não acontece. A coisa não está indo, não está caminhando, não está fluindo. Por quê? Eu tenho estudado e lido muito a respeito disso também, né? Uma coisa que me veio à cabeça ontem, à memória ontem, foi que as situações mudam para que a gente mude. Parece bobagem, parece ser estúpido isso, mas é um fato muito real. Eu consigo ver que Deus está forjando o nosso caráter, nosso entendimento, a nossa maturidade. E com isso, a gente muda. Não é só que dói. Mudanças não... Nem sempre é legal mudar. Nem sempre é gostoso a mudança. Nem sempre é leve a transformação de alguma coisa. Isso gera incômodo. Mudanças geram incômodo na gente, porque a gente não quer mudar. A gente quer viver da mesma maneira. A gente quer prosseguir, caminhar do mesmo jeitinho. E as coisas acontecem, se conectam, pessoas entram, outras saem, coisas fluem, o entorno muda. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, como eu sempre falo na Bíblia, que está na Bíblia, né? Mas todas as coisas cooperam para o nosso amadurecimento, para que a gente evolua, sabe? As coisas vêm acontecendo para a nossa transformação. A gente só precisa estar atento para entender isso, sabe? Para ter a mente tranquila,
aberta para que a gente venha entender esse processo, né? Me perguntaram esse final de semana sobre questões que eu não me identifico, mas me perguntaram se eu me incomodava com aquilo, com a atitude de outras pessoas. E eu falei assim, não é um problema para mim, isso não diz respeito a mim, isso diz respeito à pessoa que está fazendo, ou vivendo, ou vivenciando aquilo. Não é uma questão minha. Mas as pessoas se incomodam com o que os outros vão pensar, se incomodam com o julgamento, se incomodam com a mudança, se incomodam com o apontamento de dedo. E a gente tem que ter esse cuidado hoje com a gente, se resguardar, para que a gente não venha sofrer, sabe, com o apontamento, porque isso também gera mudança. E às vezes a gente está num foco, num caminho tão bom, tão próspero, que a gente vai conseguir, só que a gente recebe uma palavra, aí libera um gatilho na nossa mente e a gente se prostra com a palavra que a pessoa deixou ali, que não é pra gente. Tá entendendo que loucura? Mudança, a gente vai estar o tempo todo vivendo mudança, a gente vai estar o tempo todo em processo de mudança. E hoje eu entendo que tudo coopera para o nosso bem, isso é tão real, isso é tão de verdade, gente. Quando a gente começa a entender que quando as coisas estão acontecendo é porque algo grandioso está ali na frente te esperando, a gente só está sendo forjado o nosso caráter, sabe? Eu tenho visto isso com clareza, que é só o nosso caráter, a nossa mentalidade que a gente tá trabalhando para o amadurecimento, para a gente conseguir receber uma coisa grandiosa lá na frente, sabe? Esse final de semana foi um final de semana transformador para mim. Aconteceram coisas que eu não esperava, situações que eu não imaginava viver e aconteceram diante de mim, porque eu decidi mudar uma rota, eu decidi transformar um pensamento. Eu só fiz uma mudança de rota, de caminho. Eu ia para um lado, eu fui para o outro. Só houve uma pequena mudança e tudo colapsou, mas foi um colapso das ondas mesmo, foi muito real, por conta de uma mudança. É incrível como nós temos o domínio e o controle, como a gente pode gerar essas transformações e mudanças. E hoje eu queria falar aqui pra gente não sofrer com isso, pra gente aceitar a mudança, aceitar a transformação, porque a gente está em evolução. E agradeça o tempo todo. Parece ser uma coisa idiota o que eu tô falando, mas não é. Agradeça o tempo todo, porque realmente, quando você entender que tudo, até as derrotas, cooperam para o teu bem, até os teus planos frustrados cooperam tranquilamente para o teu bem. Isaías já deixa muito claro quando Deus diz: eis que estou fazendo coisas novas, já estão chegando diante de você. Você não está vendo, porque Deus dá sinais. E às vezes a gente está tão focado ali no problema, tão focado ali na dificuldade, no que não deu certo, que a gente não consegue visualizar a maravilha, a grandiosidade que Deus tem pra gente, as grandes oportunidades que Deus colocou diante de nós. Hoje eu tô muito reflexiva. Eu sempre tô, porque eu tô sempre muito pensativa. Por conta do meu TDAH, é natural isso. Não quero botar a culpa no TDAH, mas é muito libertador saber quando a gente tem algo, né? Que a gente sabe como reagir, como tratar, né? Mas eu tô muito pensativa sobre tudo isso, porque eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido mudanças e transformações o tempo todo. Eu tenho vivido o colapso da função das ondas na minha mente. Assim como a neurociência ensina, explica, estuda, comprova. Eu tenho vivido isso. E é impactante isso. É uma coisa de louco. É uma coisa que só você vivendo, você vai saber, você vai conseguir testemunhar e testificar isso, sabe? Então, assim, se hoje você está passando por questões que você não queria, se hoje você está passando por momentos que você planejou tudo, fez uma rota, fez todo um cálculo e a coisa tá mudando, é porque tudo coopera para o teu bem. É porque é inevitável você não ter vitória no final. É porque tudo que chega, tanto situações quanto pessoas, é para te fazer crescer, amadurecer e ser transformado.
Às vezes você só não sabe quem você é ainda. E Deus está te mostrando e está forjando sua mentalidade. Para que você venha viver do sobrenatural. E começar a vivenciar isso, sabe? E aí sim você vai começar a fazer suas visualizações e elas vão dar certo. Você vai começar a colocar sua fé em prática. Porque tudo vai cooperar para o teu bem. Eis que eu faço coisas novas e já estão diante de vós. Vocês não estão vendo? É isso. Mesmo quando tudo não está cooperando para o nosso bem, note, perceba, você não está vendo? As coisas estão sendo transformadas para o teu bem, para o meu bem, para o nosso bem. E que essa palavra venha encher teu coração como um incentivo nesse início de semana, para que você venha contemplar as melhores coisas que vão acontecer na tua vida. Porque é para isso e por isso que estamos aqui, nessa troca, nessa conversa, nessa transformação da nossa mente. Beijo.